o que nós ainda não aprendemos a viver dos seus mistérios, desse grande mistério de amor que hoje celebramos. Hoje a igreja viveu o dia em silêncio. Cada um de nós que estivemos na adoração, o tempo deveria de ser de silêncio, ou mesmo em nossas casas, porque estamos em certo modo de luto. Luto por um Deus que morreu no meu lugar. E deve de pensar assim: não olhemos somente para Deus morreu por todos nós, Jesus morreu por nós. Não, morreu por mim, por minha culpa, por minha causa. E assim, entremos brevemente nas leituras e depois no Evangelho, para compreendermos melhor o que o Senhor tem a nos dizer. A primeira leitura nos mostra justamente o quarto cântico do servo sofredor. Se nos recordarmos, escutamos o terceiro no domingo, o primeiro na segunda, o segundo na terça, o terceiro novamente na quarta e hoje o quarto cântico, que mostra quem é o servo sofredor, o como se apresentará este servo do Senhor, até então desconhecido para o povo de Israel. Aquele povo que esperava um Messias triunfante, que renovaria o reino de Davi, se apresentou como um cordeiro. Como um cordeiro levado ao matadouro. Assim está na leitura. Recordemos quem é o cordeiro no Antigo Testamento. É justamente aquele que é ofertado para purificar os pecados do povo. É ofertado para celebrar a Páscoa judaica acontecida justamente no tempo de Moisés. E agora será uma pessoa que para nós já veio, que é o nosso Salvador. E assim Jesus veio. Os reis da terra ficarão abismados com aquilo que viram. Quem já ouviu uma coisa assim? E continua o texto: não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Belo este texto. E olhemos para hoje, a humanidade, para cada um de nós. Também nós fazemos pouco caso de Jesus na cruz? Talvez sim, caríssimos irmãos. Talvez façamos pouco caso do Senhor, porque estamos imbuídos da mentalidade mundana de hoje. E talvez, tendo tantas pessoas com mais idade aqui, talvez não. Mas os jovens hoje o que mais querem? Atrativo, beleza. Se não é atrativo, se não tem beleza, se não atrai o meu gosto, não me serve. E a cruz serve a quem? Nós também queremos fugir da cruz. Nós também temos horror à cruz e ao crucificado tantas vezes. Recordemos, Adão e Eva puseram tudo a perder quando pecaram. Tudo. E amanhã escutaremos isso na vigília pascal. Adão e Eva, querendo realizar os seus desejos, contrariaram a vontade divina. E assim perderam o paraíso. Nós não teremos paraíso nesta terra, recordemos, caríssimos irmãos. Jesus, ao ser enterrado no jardim, simboliza a reabertura do paraíso a nós, com a paixão e morte de nosso Senhor, a salvação que Ele nos trouxe. Mas nós devemos de olhar para a cruz. Não tinha beleza, não tinha atrativo, nós tapávamos o rosto. E olhemos para a nossa vida de cristãos. Como temos vivido a nossa fé? Temos acolhido Jesus de forma plena? Por quê? Porque acolhê-lo quer dizer, eu tenho que mudar algo na minha vida. Eu tenho que me converter. E isto não é atrativo para nós. Imagina abandonar meu comodismo. Eu estou tão bem do jeito que estou. Está tão boa a minha vida do jeito que eu levo. Já mudei tanta coisa por causa de Deus. Ainda tenho que sofrer e mudar mais? Sim, necessitamos. Se não estamos vivendo esta página desta maneira, continuamos a tapar o nosso rosto e fazer pouco caso da morte de Cristo. Como temos vivido a nossa fé, irmãos e irmãs? Alguns de nós com mais idade, como estamos vivendo a nossa fé? Inclusive os jovens também. Temos seguido olhando para o Cristo, morto na cruz por causa dos meus pecados.
não somente da humanidade, dos meus. Você tem que pensar assim, coloque o teu nome, do meu pecado, eu, fulano de tal. É por causa de mim que ele está pregado na cruz. E como eu tenho vivido, como eu tenho olhado para este crucificado, somente como alguém que eu vou buscar nos momentos de aperto e no dia a dia me esqueço dele. Me lembro da sua glória, mas me esqueço que para chegar à glória é necessário passar pela cruz. Quem quiser me seguir, tome sua cruz a cada dia, venha após mim e siga-me. Foi isso que ele disse. E nós temos seguido ou temos virado nossas costas? Não temos olhado a beleza que ali está escondido? Aos olhos do mundo tudo isso é terror, é horror. Mas ali está a nossa paz, ali está a nossa alegria, ali está a nossa salvação. E continua o texto dizendo: a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Caríssimos, olhemos mais uma vez para Jesus, que dentro de pouco faremos a adoração da Santa Cruz, e tocaremos e beijaremos o crucificado. Recordemos que ele ofereceu tudo ao Pai, por causa de cada um de nós. Recordemos que Jesus foi perseguido e odiado pelos judeus e pelos pagãos, pelos homens e pelas mulheres, pelos seus discípulos que o seguiram e pelos estranhos. Morreu por todos eles e por mim e por você. Foram nossos pecados que o condenaram à cruz, que o condenaram à morte. Ao olharmos para ele, recordemos que ofereceu o sacrifício perfeito ao Pai. O puro morreu pelo impuro, o justo morreu pelo injusto, e injustos somos todos nós. O santo morreu pelo pecador. Ali está o preço da nossa salvação. E que desgraça vivemos! Recordemos quem somos. Nós não podemos nos salvar por nossas próprias forças. É a cruz de Cristo que nos dá os méritos da salvação. Dentro pouco beijaremos aquele que morreu por nós, e beijemos com amor e olhemos a ele com o grande amor que ele teve por mim. Não somente por nós, por mim, pessoalmente. Por quê? Porque ali está a nossa salvação. Qual esforço nosso pode nos conduzir ao céu? Somente a nossa fé. A nossa fé naquele que está crucificado e que nós deveríamos de nos prostrar, como ao início desta celebração litúrgica, o sacerdote se prostrou. Como nos prostramos diante do sacrário, também os santos, quantas e quantas vezes não se prostraram diante do crucifixo? Porque ali está a salvação. E quanto mais aumentamos a nossa fé em Cristo, mais a nossa vida deve ser transformada para alcançarmos a salvação que Ele nos deu. Ele nos dá a salvação, é Ele que nos dá, sim, mas a nossa fé deve de nos transformar e de nos conduzir. Mas como nós temos vivido a nossa fé? Reconhecemos que Ele foi golpeado por mim, que as suas feridas são as feridas que eu deveria de receber, que aquele Jesus crucificado sofreu nos seus 5 sentidos, o seu tato com as chicotadas, os golpes que levou, as cusparadas, os socos, as bofetadas, como sofreu no seu palato o gosto de sangue na sua boca, o fel e o vinagre que lhe são oferecidos, como sofreu no seu olhar, olhando para aqueles que o odiavam, e ele pregado numa cruz para tentar salvar ao menos alguns deles, ao menos alguns de nós. E também olhando a sua mãe, sua amada mãe aos pés da cruz, perdendo o seu filho amado, o seu maior tesouro numa cruz. Ali está sofrendo pelos seus olhos. Os seus ouvidos, quantos o caluniavam, o insultavam, blasfemavam contra Deus. Jesus sofrendo pelos seus ouvidos. E pelo seu nariz,
Imaginemos, o Gólgota era um lugar onde se sacrificavam, se matavam todos os malfeitores. Imaginemos o cheiro que deveria de estar o Gólgota de podridão de corpos, de sangue. Jesus sofreu em todos os seus sentidos. E nós, como acolhemos isso para a nossa vida? Como retribuímos o amor do Senhor para conosco? Nós olhamos a cruz e pensamos somente nesta morte e neste amor, mas recordemos o quanto Deus sofreu por mim e por você. E busquemos agora conformar a nossa vida a Cristo. Busquemos nos adequar ao seu santo evangelho e aquilo que o Senhor quer de nós, porque somente assim obteremos a graça do céu. Se não fizermos, não alcançaremos o céu que Ele morreu para abrir para cada um de nós. Estamos dispostos a corresponder a Deus com o nosso amor? Ou continuaremos levando uma vida achando que está bem assim, eu tenho que aproveitar a vida, me divertir e entrarei no céu de qualquer forma? Não entraremos. Não entraremos se não dermos uma resposta de amor àquele que nos amou por primeiro, que morreu por causa de meu pecado. E o quanto eu tenho lutado para abandonar este pecado que eu tenho? E enumeremos os pecados, comecemos pelos mais graves e depois, pouco a pouco, vamos eliminando também aqueles que são os menores. E assim, entremos ao Evangelho. O Evangelho nos mostra Jesus nos últimos momentos. Domingo meditamos, justamente no domingo de Ramos, a paixão do Senhor, o Evangelho de São Marcos. E hoje, sempre na sexta-feira, nos é trazido São João. Jesus está com seus discípulos no jardim e chegam procurando a Ele. Vemos que caem de joelhos. Simbolizam o que? A voz de Deus. Quando Deus falava, todos tremiam, todos caíam. Deus que fala: a quem procurais? A quem procuramos? A quem nós procuramos? E recordemos aqui o que fiz de meditação para o domingo. Entre os personagens do Evangelho de hoje, quem somos nós? Temos Judas, que apareceu ao longo da semana, e Pedro, que apareceu ao longo da semana, que nos aparecem novamente na paixão, de forma especial. Judas, o que fez? Traiu o Filho de Deus com um beijo, com um gesto de amor. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Nem sempre aqueles que demonstram para nós que nos amam. O mundo não nos ama, o demônio tampouco. Os prazeres da carne, tampouco. E nós, até quando gostaremos de receber beijo destes inimigos nossos, que querem a nossa destruição eterna? E nós muitas vezes não reconhecemos, muitas vezes esquecemos deste fato. O mundo está aí fora, vai nos abraçar no momento de vitórias e conquistas. No momento em que nós vivermos a nossa fé em Cristo, vai virar as costas para nós. E queremos ainda receber beijo do inimigo do mundo? Beijo de Satanás, com as suas pompas, as suas glórias, os seus prazeres, os pecados? Beijos dos prazeres da minha vontade? Jesus nos ensinou o caminho da salvação. Jesus nos mostra que devemos de ser obedientes a uma única pessoa, ao Pai. Adão e Eva foram desobedientes. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós estamos sendo obedientes ao Senhor, e vendo que somente Ele realmente nos dá o beijo do amor, mesmo quando tudo parece perdido em nossa vida. Judas foi quem recebeu na última ceia, que ontem celebramos, o gesto de amor mais singelo, o maior gesto de amor. E Jesus não mostrou a ninguém o pecado que Judas ia cometer. Falou que um ia trair, mas alguém ali soube que era Judas? Não. Jesus, com os sinais que deu um bocado na boca de Judas, pegou no mesmo prato. Era o gesto de maior intimidade, de maior amor. E Judas, o que fez com o Senhor? O traiu. O vendeu por 30 moedas de prata. 30. Enquanto o perfume, como escutamos no Evangelho esta semana, ele queria vender o perfume por 300. Seu mestre ele vendeu por 10 vezes menos. Estamos vendo? Vendeu seu mestre como um escravo.
Nós, quantas vezes, na nossa vida vendemos o Senhor por qualquer coisinha que está aí adiante, por qualquer amizade, porque se eu falar do Evangelho, se eu mudar a minha vida, se eu viver assim, o que vou fazer? Vou perder essas amizades? Percamos. Vivamos para o Senhor. Vivamos a radicalidade do Evangelho. Porque sem radicalidade, como fizeram os discípulos, a partir do momento que tomaram consciência do que haviam feito com o Senhor, nós não alcançaremos a salvação. Devemos de viver este amor. Recordemos ainda aqui os outros discípulos o que fizeram. Somente 2 nos são apresentados seguindo ao Senhor. Mas o que fizeram? Bando de covardes. Fugiram. E foram os 12 primeiros covardes. Porque o resto dos covardes estamos nós aqui. Ao longo dos tempos, nós fazemos a mesma coisa que os 12. E ai de quem se acha, eu não traio o Senhor, eu sou fiel, caríssimos. Nós somos traidores. Cada vez que pecamos, cada vez que nos negamos a viver na obediência ao Pai, como Jesus viveu, nós somos covardes. Estamos aqui, não foram os 12 somente, ao longo dos séculos, quantos e quantos abandonaram o Senhor por covardia, por medo de viver o Evangelho, por medo de viver a santidade, o Senhor exigir ainda mais. Busquemos mudar isso. Depois de amanhã celebramos a ressurreição, em 50 dias teremos Pentecostes, e vemos o quanto ao receber o Espírito Santo, os discípulos mudaram e foram capazes de derramar o seu sangue por Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo já no nosso batismo. Devemos de abrir o nosso coração à sua força, para que Ele possa assim nos dar força de não sermos covardes, de não abandonarmos o Senhor e não trocarmos por qualquer coisinha que apareça no nosso caminho. E continuando, o Evangelho nos mostra Jesus que é levado a Anás, mas antes já temos a primeira alegação de Pedro. Pedro que disse: eu darei a minha vida por ti, Senhor. Darás sua vida por mim? Não cantará o galo 3 vezes, aliás, não cantará o galo 2 vezes, dizia o Evangelho de domingo, até que você tenha me negado 3 vezes. Judas, melhor, Pedro, que se achava o maior, o capaz de amar, não era bem assim. Ao menos ao escutar o galo aqui, não pensemos, como vimos talvez na internet, alguém imitando um galo e cocoricando horrivelmente. Aquele não é o galo do tempo de Jesus. Era uma trombeta que se tocava para dizer que se iniciavam os serviços do templo de Jerusalém. E ali, ao tocar esta trombeta, Pedro percebe que realmente fez aquilo que o Senhor lhe havia dito. Por uma mulher que lhe disse, este estava lá com eles, uma mulher. Pedro já teve medo de uma mulher, de uma simples mulher, uma serviçal, aquela que trabalhava. Pedro teve medo de uma mulher, nem era um soldado com espada para matá-lo. Uma mulher que trabalhava para o sumo sacerdote, uma simples funcionária. Pedro teve medo. Quantas vezes nós também fazemos o mesmo? Não vou negar a Jesus, não vou abandoná-lo na primeira esquina, aparece uma situação que me dá medo. Não, imagina, eu não sou tão católico assim. Não, você está certo. Não, a tua religião salva. Caríssimos, se somos assim, estamos sendo como Pedro, que traiu Jesus, que negou Jesus. Mas Pedro abriu o seu coração ao perdão, se arrependeu, coisa que Judas não teve. Judas teve remorso, Pedro arrependeu-se e chorou amargamente. E a tradição diz que Pedro chorava todas as noites até o final de sua vida, amargamente a traição de Jesus, ao ponto de ter 2 sulcos esculpidos no seu rosto, pelas lágrimas que ali escorriam. E nós choramos os nossos pecados. Ao ver Jesus pregado na cruz, por amor de nós choramos arrependidamente os nossos pecados, e queremos mudar de vida, e queremos dar a nossa vida pelo Senhor, como Pedro fez. E Jesus ali é questionado, leva a primeira bofetada. Jesus começa a sofrer desde o início do caminho pela nossa salvação, não foi somente a cruz.
Recordemos, Jesus sofreu um homem acostumado com as dores, como diz a primeira leitura. Sofreu ao longo de toda a sua vida. E sofreu também ao longo de todo o percurso até chegar à cruz. E nós, com uma simples ofensa que recebemos, queremos abandonar a Deus? Infelizmente, quantas vezes isso sucedeu? Olhe para a sua vida. Faça uma lembrança da tua vida. E veja que muitas vezes, por uma palavra, por uma ofensa que alguém te causou, por um probleminha que aconteceu na tua vida, você quis abandonar a tua cruz e desistir da tua salvação. Graças a Deus você está aqui hoje. Não abandonou. Mas lembre-se de ter forças, porque o Senhor suportou muito mais para cada um de nós. E assim, continuemos o texto. Jesus é levado também, Anás é questionado e diz: eu sou o Filho de Deus, como escutamos no Evangelho, e assim encontram algo para condená-lo à morte. Depois é levado justamente a Pilatos, outro personagem, ambicioso, quer poder, não quer perder o luxo, a vida que tem, o reconhecimento que tem no Império Romano, e para não perder isso, o que faz Pilatos? Condena um inocente. Ao invés de querer salvar aquele que poderia ter salvo, Pilatos prefere condená-lo para não perder a posição de vida que tinha. E nós agimos como Pilatos na nossa vida? Trocamos a Jesus, vendemos a Jesus, condenamos Jesus à crucificação na nossa vida para podermos ter aquilo que temos ambição, de sermos mais conhecidos, de sermos amados, de sermos queridos, e assim dizemos: não, pode crucificar, pouco me importa. Mas o Evangelho te diz isso, você não é católico, não deveria de fazer isso. Não, peraí, todo mundo vive assim hoje. Vivemos como Pilatos, fazemos como ele. E assim, Jesus tem todo o diálogo com Pilatos, que hoje nos é apresentado. E em latim, justamente a frase que Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Fazendo um monograma com estas letras, se consegue a resposta em latim: é o varão que aqui está, é o homem que está diante de você. E Jesus já havia dito no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade absoluta do Pai. Está diante daquele que quer conhecer a verdade. E por causa da sua cegueira, por causa de não querer reconhecer a Jesus, perde a oportunidade de conhecer a verdade. E assim pedem que solta Baraba. Em italiano ainda se pronuncia desta forma: Barabá, Baraba, o filho do Pai. O filho do Pai. Quem é aquele criminoso? Cada um de nós. Barrabás deveria de continuar preso e talvez ser morto. Mas Jesus permitiu que Barrabás fosse solto. Ou seja, nós, criminosos, com os pecados que cometemos contra Deus, com todas as nossas ofensas, para que nós pudéssemos viver, preferiu Ele morrer. Ele morrer. E já vimos talvez o filme de Mel Gibson. Recordemos aquele Barrabás e pense: você é aquela pessoa. E Ele preferiu que você fosse solto para que Ele pudesse te salvar. E quanto somos gratos por isso? Pela salvação, pela libertação que Jesus nos concede na nossa vida. O quanto buscamos ser fiéis a Ele. Depois Jesus é golpeado, chicoteado, todo torturado, vem diante de todos e o que diz Pilatos? Eis o homem. O que está dizendo Pilatos? Basicamente, de forma alegórica: eis cada um de nós. Jesus todo golpeado, todo ferido, todo chagado, somos cada um de nós por causa dos nossos pecados, por causa da vida que levamos, e muitas vezes não reconhecemos que somos assim. Queremos ser curados das feridas ou temos a cruz? Amemos ao Cristo, busquemos cumprir sua palavra, busquemos viver o seu Evangelho, e estas feridas serão saradas. Porém, se nós não vivermos a realidade daquilo que estes 3 dias nos trazem para a nossa fé,
nós continuaremos sendo estes homens e mulheres, todo corrompidos e chagados. Como visualmente estava em Jesus, assim está toda a nossa vida sem Deus. Quando não temos Deus, quando o abandonamos, quando voltamos nossas costas a Ele. E depois, Jesus é condenado, é levado à crucificação, carrega a sua cruz, perde suas forças. Ainda mais a questão do paladar e também das forças, recordemos, qual foi a última vez que Jesus comeu? Na noite de ontem, na última ceia. É quase meio-dia e Jesus carregando uma cruz pesada, todo chagado, todo machucado. Por isso, Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, porque lhe faltavam as forças, já não tinha mais forças. E Jesus crucificado está diante de todos. Devo de recordar aqui algo que disse na homilia gravada de domingo. Quantas pessoas achamos que tinha em Jerusalém naquele dia? Moravam, habitavam em Jerusalém 40 mil pessoas. No tempo da Páscoa habitavam em Jerusalém 120 mil pessoas. Porém, Flávio Josefo registra que pela Páscoa passavam por Jerusalém cerca de 5 milhões de pessoas. Olharão aquele que transpassaram. Não foram meia dúzia, não foi um gato pingado, não foi uma quantidade pouca. Tinha cerca de 5 milhões de pessoas em Jerusalém. E muitos viram Jesus pregado na cruz, com aquilo que estava escrito. Quem não sabia latim, sabia grego. Quem não sabia grego, sabia aramaico ou hebraico. E todos viram o Rei dos Judeus, o Salvador da humanidade, pregado na cruz. E dos 5 milhões, digamos que 1 milhão tenha visto Cristo ali, morto na cruz. Quantos se deixaram tocar por Ele? Porque ainda recordamos, estão insultando Jesus na cruz. Os próprios sumos sacerdotes, os chefes do povo, estão ali a insultar nosso Senhor. Muitos estavam indo a Jerusalém, ao templo, oferecer o sacrifício. Porém, o verdadeiro sacrifício estava diante de seus olhos e não reconheciam. Quantas vezes, talvez, nós estamos vindo à igreja, mas não estamos vivendo o verdadeiro sacrifício. Por quê? Porque não temos um encontro verdadeiro com Cristo. Fechamos o nosso coração. Eu ofereço um culto exterior a mim, mas que não vai unido à minha vida, porque eu não deixo a minha vida se converter e se transformar naquilo que Deus quer. Cuidado, nós podemos ser uma daquelas pessoas aos pés da cruz de Jesus. Estamos indo ao templo, estamos indo, porém, Jesus está diante de nós e nós não estamos vivendo, porque não abrimos nossos ouvidos, nosso coração, nossa vida, para ser transformada pela sua graça. E se assim não for, caríssimos, não viveremos a salvação que esperamos. E ainda outras que realmente estavam aos pés da cruz, vivendo aquele momento. Outros ainda insultavam, como muitos aí afora hoje insultam a cada um de nós cristãos, e cada vez mais o cristianismo é perseguido. Mas tinham alguns ali, vivendo aquele momento, entregando toda a sua vida e se deixando tocar. Mulher, este é o teu filho, esta é a tua mãe. E o discípulo amado, aquele que está aos pés da cruz, o único que esteve, abandonou a covardia e foi com Jesus até o fim, recebe Maria. E aqui o texto grego é preciosíssimo, caríssimos irmãos e irmãs, porque o texto grego diz que o discípulo amado toma Maria entre as suas coisas mais preciosas. Entre os seus bens mais preciosos está Maria, como sua mãe. Pobres dos nossos irmãos separados que não consideram Maria como mãe. Pobres de nós, se não amamos Maria como nossa mãe e não buscamos o seu auxílio, proteção e intercessão. Se, como Pedro, provavelmente nós não recorremos a ela para chorar no cenáculo: mãe, eu traí teu filho. Mãe, eu abandonei teu filho para viver aquilo que eu queria. Reconheçamos e busquemos ter Maria entre os nossos bens preciosos. E depois de tudo isso, Jesus entrega o seu Espírito. Tudo está consumado. Não há mais nada que ser feito.
Tudo o que deveria de fazer para salvar a humanidade eu fiz. Agora é a nossa resposta de amor a Ele. Abrir ao seu lado, dali nascem os sacramentos, batismo,